quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Eu quero convidar os irmãos, a igreja toda, a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 58, e o versículo 1. Isaías, irmão, ele é o profeta messiânico. Ele é o profeta que mais menciona o Senhor Jesus em toda a Bíblia. Alguns teólogos dizem que o livro do profeta Isaías, ele é o Apocalipse do Velho Testamento. Hoje eu quero pregar uma mensagem falando sobre uma voz profética para o nosso tempo. A igreja de Cristo, ela é uma voz profética. Você é uma voz profética. Nós precisamos pregar a palavra de Deus como nunca pregamos nesses dias. Precisamos profetizar como? Edificando, exortando, consolando, redarguindo, admoestando, advertindo e corrigindo se for necessário, através da palavra e através do Espírito Santo. Isaías capítulo 58, versículo 1 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Vou ler mais uma vez. Isaías 58, 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aleluia, meu Deus. Imagine, deixa eu colocar a Bíblia aqui no lugar dela. Imagine se você estivesse hoje na terra. Na verdade você está na terra, mas imagine se Deus chamasse você, a igreja pode se assentar, para você ser um profeta Isaías, o qual foi cerrado ao meio. Você lê a história dele, você sabe que Isaías foi cerrado ao meio por falar a verdade. E aliás, todos os profetas foram homens perseguidos que sofreram. E quando a Bíblia diz clama em alta voz, é clamor mesmo. Jeremias 33, 3, ele fala assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem, porque assim diz o Senhor Jeová. Todos os profetas, eles foram homens que clamaram a Deus. Todos os profetas da Bíblia, tanto faz ser do Velho Testamento quanto do Novo, foram homens que tinham intimidade com Deus. Se você estudar a história, a Bíblia chama Abraão o primeiro profeta mencionado da Bíblia foi Abraão. Naquela época não existia a Bíblia e nem a lei ainda, porque a lei veio depois de Moisés no Monte Sinai. E eram homens que tinham o quê? Comunhão com Deus. Eles tinham o quê? Compromisso com Deus, vida com Deus, temor diante de Deus, e conheciam o Deus ao qual proclamavam, anunciavam e falavam para aquele povo. Então a Bíblia diz: clama em alta voz e não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Israel os seus pecados. Vocês sabiam que por João Batista anunciar a transgressão de Herodes, ele perdeu a cabeça? Ele foi decapitado? Quando nós falamos a verdade, perdemos amigos. Quando falamos a verdade, muitos já não chamam mais para pregar, porque eles não querem ouvir a verdade. Elevarai o farga na candaráquia, alabacamanturi mitéria, elevandou gachobia na candarábia. Ainda que custe a minha cabeça, a sua cabeça, falemos a verdade, andemos na verdade, profetizemos a verdade, proclamaremos a verdade e viveremos a verdade. Porque João 8,32, Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e somente a verdade vos libertará. João 8,36, depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem muitas pessoas que conhecem a religião e a religiosidade, mas não conhecem a Jesus, não conhecem o Espírito Santo, não conhecem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí vive aquele dogmatismo, aquele ceticismo, aquela religiosidade opaca, morta, e não acontece absolutamente nada.
Porque Jesus disse em João 15:5, porque sem mim nada podereis fazer. Se Jesus não estiver no culto, não acontece nada. Você pode ter o anel que tiver, a teologia que tiver, o conhecimento que tiver, a faculdade que tiver, a superioridade que tiver, se não tem Jesus, não tem absolutamente nada. Então vamos ao texto. Neste texto sagrado, Deus ordena ao profeta que erga sua voz como trombeta, para denunciar o pecado do seu povo. A igreja de Cristo é a voz profética de Deus na terra, para denunciar o pecado do mundo e proclamar uma mensagem de arrependimento para o povo. Se você olhar, a primeira mensagem de João Batista qual foi? Arrependei-vos. É necessário que nós continue pregando arrependimento. Assim que João Batista foi decapitado, Jesus entra no cenário repregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Se não tem arrependimento, não tem conversão. Se não tem conversão, não tem restauração. Se não tem restauração, não tem salvação. E se não tem salvação, não tem nada. Então a mensagem, ela tem que ir muito além do que eu e você imagina, pensa ou fala. Paulo diz lá nas cartas de Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso, quem é poderoso? Jesus. Quem é poderoso? O Eterno de Israel. Quem é poderoso? O Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito além do que pedimos, muito além do que oramos e muito além do que pensamos. Então Jesus faz além da teologia, além do conhecimento secular, além da sua eloquência, além dos seus requisitos. Ele faz muito além disso, porque Ele é Deus. Ele não está limitado a você, Ele não está limitado ao sistema, Ele não está limitado ao homem, à mulher, à lei, a nada, porque Ele é grande. Lapacamantúria na Candarábia, Ele é o grande eu sou, Ele é o soberano dos reis da terra, Ele é o princípio, o alfa, o ômega, o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é Jeová. A voz é um dos mais importantes fenômenos da comunicação humana. Por meio dela manifestamos nossos pensamentos, intenções, emoções. Com a voz nos comunicamos e nos conectamos com todos ao nosso redor. E no nosso caso religioso, como igreja, usamos a nossa voz para glorificar a Deus e proclamar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Deus quer nos levantar como uma voz profética para o nosso tempo. Eu quero fazer menção aqui de alguns profetas que de tempo em tempo Deus levantou eles para um propósito, para uma finalidade, para um objetivo, e cada um deles tinha o quê? Uma mensagem diferenciada, porque Deus não trabalha com cópia. Você vê que Isaías foi usado de um jeito, Jeremias foi do outro, Eliseu de uma forma, Elias de outra, Moisés de um jeito, Josué de outro. Então Deus não trabalha com xerox, com cópia. E tem crente que ele fica vendo esses pregadores por aí, e o irmão fala língua estranha, até a língua estranha é igual. Isso aí é carne, isso aí é cópia. Está brincando com Deus. Às vezes não foi nem queimado com o fogo do Espírito, não foi nem batizado e quer falar língua estranha na carne. O mistério é para quem Deus quer dar. Os mistérios de Deus são coisa tremenda e profunda. Então vamos ver. Eu quero que você entenda que diversas leis são criadas para tentar calar a voz das pessoas. Lei do silêncio, lei da mordaça e etc. Entretanto, Deus ordenou o profeta Isaías dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Vocês sabiam que o profeta Amós, eu estava lendo o livro de Amós, Amós Deus deu a ele espírito de juízo. Para quê? Para anunciar a transgressão de Israel e a transgressão de Judá. Todo profeta que ele traz o juízo de Deus, ele não é muito bem quisto não, porque ele não alisa ninguém.
Imagina se Deus falar assim: vai lá na presidência tal e leva o meu prumo ali. Ah, ninguém fica. Vai lá na empresa tal e leva o meu machado ali. Vai lá na igreja tal e leva o meu nível ali. Vai lá no meio daquele povo e leva o meu cordel de medir. Vai lá em tal lugar e leva a minha espada. Agora se vem um profeta: eis que te digo. Não diga nada não. Vai ler a Bíblia. Vai conhecer Jesus. Sai dessa carne. Entra no Espírito. Entra na unção. Entra na graça. Entra no Senhor de Cristo. Entra debaixo da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, é santa, é perfeita, é útil e agradável. E quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós procuramos agradar aquele que nos alistou para a guerra. E quem é Ele? O Senhor dos exércitos. Quem é Ele? O Deus eterno, o El Olã, o Deus de Israel. E quando Deus chama alguém, Deus capacita esse alguém, Deus levanta esse alguém, Deus treina esse alguém, Deus prepara esse alguém. E esse alguém pode ser você, pode ser eu, pode ser nós aqui na igreja, pode ser qualquer um que Deus vai levantar. Então estamos vivendo tempos difíceis, estamos no ano 2021, caminhando para o final de uma pandemia. E quem disse a você que Deus está limitado a Covid-19, a coronavírus ou qualquer que seja o vírus? Deus é Deus de juízo. Assim como Ele levantou profetas para bater reis que se ensoberbeceram, que se exaltaram, Deus vai levantar a igreja para esse dia, para trazer uma mensagem profética, bíblica, cristocêntrica, que traz a esperança da igreja na terra. E eu quero dizer para você: Jesus está voltando. Se prepara, crente. Se prepara, igreja. Se prepara, Israel. Amós 4:12 diz: prepara-te, Israel, para te encontrar com teu Deus. A promessa bíblica é totalmente voltada, 75% é voltada para os judeus, é voltada para a nação de Israel. Até porque Jesus é um judeu. E assim que Jesus tocar a trombeta no arrebatamento, que deu o rapto, que ela vai ser sacada com força, a igreja subirá para encontrar o noivo. Deus vai tratar com Israel. E estamos chegando esses dias. A figueira que Israel está brotando, o relógio de Deus que Israel está brotando. Então não é mais tempo de brincar de ser crente. De manhã é crente, à noite não é mais. O que é isso? Crente que é crente em Jesus é crente para morar no céu. Crente que é crente em Jesus é cristão para viver na eternidade. Eu quero entrar na palavra, viu? Em cada período da história, Deus sempre levantou uma voz profética. Veja no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 21. Numa época em que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes, Deus levantou Samuel como uma voz profética para aquele tempo. Você sabe quem foi Samuel? Fruto de um gemido, de uma humilhação de Ana. Ana era humilhada por Penina. Ana era esposa de Elcana. Ana chegou diante de um sumo sacerdote que se corrompeu, que caiu da cadeira e se quebrou, chamado Eli. E a Bíblia diz que ela só balbuciava. Ela falou: não tome a tua filha como filha de Belial. E ele falou: vai-te, e o Senhor ouviu a tua petição. E ela falou: Senhor, se tu me der um filho, eu trago ele para ti na tua casa e consagro ele. E Deus precisava disso, porque Eli já tinha se corrompido. Eli não repreendia seus filhos. A Bíblia diz que por não repreender os seus filhos, Deus o rejeitou, rechaçou. Então a repreensão, ela vem do Senhor, e muitos não querem. A repreensão tem que vir com amor, porque a repreensão, ela é educativa, ela é educacional, ela é motivacional, ela é racional, e ela faz parte do nosso dia a dia. Vê se você vê uma escola sem disciplina, então não é escola.
Vê se você vê algum exército sem disciplina, então não é exército. Vê se você vê algum sistema sem disciplina. Vê se você vê alguma igreja sem disciplina. E a disciplina do Senhor, ela é boa. O livro de Provérbios, no capítulo 8, fala que eles rejeitaram a disciplina, rejeitaram a correção. E ali estava falando de quê? Da sabedoria. E você sabe quem é a sabedoria em Provérbios 9? Diz que ela é o aluno de Deus. Sabe quem é esse aluno? Jesus Cristo. É Ele a sabedoria. Toda fonte de sabedoria está firmada em Cristo, brota de Cristo, provém de Cristo. A Bíblia diz em Tiago que todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Então, se você está em Cristo, você está em sabedoria. Se você está em Cristo, você está em justiça. Se você está em Cristo, você será salvo. Se você está em Cristo, a bênção do Senhor virá sobre ti e nenhuma maldição te alcançará. Nenhum Covid vai te alcançar, nem coronavírus vai te alcançar, nenhuma praga, nenhuma maldição, porque está escrito que os anjos do Senhor guardarão a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar. Glória a Deus. Em cada período da história, Deus levantou uma voz profética. Estamos vivendo um período muito difícil. Século 21, ano de 2021, em pleno janeiro. Que dia que é hoje? Janeiro? 19, né? Em pleno 19 de janeiro. Está começando o ano, está rompendo o ano. Tivemos aí um ano de 2020 com muitas mortes, muito luto. Contudo, o Senhor é aquele que consola seus filhos e suas filhas. E não sabemos se viveremos ou se morreremos. Contudo, nossa vida está onde? Na mão do Senhor. Aleluia. Livro do profeta, livro de 1 Reis, profeta Elias, um grande profeta, um dos maiores profetas do Velho Testamento. 1 Reis 17, 24 diz assim, ó: Deus levantou Elias como uma voz profética para denunciar o pecado de Israel e frear o culto a Baal, promovido por Jezabel nos anos do rei Acabe. Olha só, Elias pega os profetas de Baal, 450 profetas de Acera e 400 profetas de Baal, e mata no vale, na ladeira de Ziz. A Bíblia diz que no outro dia Jezabel se levanta, jurando pelos deuses, e uma mulher foi um profeta para correr com uma ameaça. Ele entrou em estado de depressão, com medo, surtou, porque ele correu e não era para correr, ele temeu. E ele caminhou. A Bíblia diz que ele foge, o anjo vai dar uma comida para ele, um alimento. Ele come, bebe, e com aquela comida que o anjo veio 2 vezes dar para ele, ele andou 40 dias e 40 noites. Você já pensou nisso? Aquela comida tinha muita proteína. Você andar 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele chega numa caverna. E quando ele chega no cume do monte da caverna, vem um vento, vem um fogo, e vem uma tempestade, um terremoto quebrando tudo. E de repente vem uma brisa suave, e ele sai para fora, se enrola no manto, e a voz do Senhor brada: o que fazes aqui, Elias? E ele diz de dentro da caverna: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso. Mataram todos os teus profetas e só sobrou eu. Aí Jeová falou: peraí, Elias, que você está equivocado. Eu vou puxar a cortina do tempo aqui, ó, e eu vou te mostrar que eu tenho reserva. Eu reservei para mim 7.000, 5 mais 2, 7.000 que não se dobrarão e não se dobraram diante de Baal. Deus tem reserva, diga comigo, Deus tem reserva. E essa reserva é a igreja, que não vai se dobrar diante do sistema, diante dos demônios, diante das ameaças, diante das obrigações. Nós vamos pregar isso aqui, ó. Quer queira ou não queira, ouça ou não ouça, nós vamos pregar a palavra de Deus. Pode arrancar a minha cabeça, eu vou pregar.
Pode matar, vai morrer, pastor, não tem problema, mas eu vou pregar. Eu vou pregar o arrependimento. Eu vou pregar a salvação. Eu vou pregar a conversão. Eu vou pregar as doutrinas da Bíblia. Eu fui treinado para isso. Então o que acontece? Deus levanta seus servos, não para envergonhar o Evangelho, não, mas para proclamar a verdade diante das ameaças do diabo, diante do sistema falido. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E Elias não foi diferente. A Bíblia diz que Acabe chega para ele e fala assim: ó, perturbador de Israel. Ele fala: não, meu querido, vamos mudar isso aí. O perturbador de Israel aqui não sou eu, não, é você, é a Jezabel. E ele dá uma profecia, e a Bíblia diz que os cães lamberiam o sangue de Jezabel, e realmente lambeu, porque ela foi empurrada com a janela e morreu, e os cães comeram a carne, os ossos, e ainda lamberam o sangue. Você quer ter problema? Se levante contra um profeta de Jeová. Você vai arrumar para sua cabeça. Seja você quem for, não toque nos ungidos de Deus, que você vai se arrebentar. Então, enquanto houver profeta que estiver no conselho de Deus, na direção de Deus, no temor de Deus, debaixo do propósito e das promessas de Deus, esse profeta tem que trazer a mensagem que seja bíblica. Tem que pregar o que Jesus pregou, tem que pregar o que Paulo pregou, tem que pregar o que os profetas pregaram, sem acrescentar e sem diminuir, sem torcer a palavra, sem inventar, sem heresia, sem mentira, sem máscara. Eu não estou falando dessa máscara aqui não, que você usa aqui para se proteger, não é isso aqui não. Estou falando a máscara do pecado, a máscara do mau caratismo, a máscara da sem-vergonhice, a máscara da hipocrisia, a máscara da religiosidade. Essas máscaras têm que cair. Nós temos que ser o que somos, nem mais e nem menos. Deus te chamou para pregar, pregue a verdade. Te chamou para ensinar, ensina a verdade. Te chamou para abençoar, mete a mão no bolso e abençoa. Te chamou para ofertar, oferte. Te chamou para dizimar, dizime. Te chamou para lavar a casa, varrer a casa, limpar o banheiro. Não importa. Onde Ele te chamou, seja vaso, seja instrumento, seja útil na obra no reino de Deus. Às vezes as pessoas ficam olhando para cargo. Quem disse a você que cargo salva? O que vai te levar à salvação se chama obediência, temor de Deus, compromisso, caráter de santidade. O que tem pessoas de mau caratismo no meio das igrejas hoje é terrível. Uma hora diz que é crente, outra hora está lá na maçonaria. Uma hora diz que é crente, outra hora está lá no prostíbulo. Uma hora diz que é crente, outra hora está dando golpe nos outros. Uma hora diz que é crente, outra hora está lá na biqueira. Nunca foi crente uma pessoa dessa. Uma hora diz que é crente, outra hora está traindo, está no prostíbulo. Nunca foi crente. O crente em Jesus não sai da posição. A Bíblia diz: porque eu, Senhor Deus, não mudo. Deus é imutável. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. Deus tem zelo pela palavra dele, tem zelo por você, zelo pela sua igreja. Ele zela, ele vela por mim e por ti. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo do 1 a 8. Deus levantou Isaías como uma voz profética para proclamar ao mundo o nascimento de Emanuel, o menino maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e o sofrimento e a glória do Messias. Nenhum profeta foi tão enfático tanto quanto foi o profeta Isaías. Esse homem foi tão ousado que a Bíblia diz que ele andou 3 anos e meio com as nádegas de fora, com a bunda de fora. Representava o quê? O pecado, a vergonha de Israel. Imagine uma pessoa chegar e falar assim: coloca a roupa, rapaz, você não tem vergonha não? Mas aquilo ali se tratava da vergonha da nação, do pecado da nação, da transgressão da nação. Olha o profeta Oséias. Deus manda ele casar com uma mulher, que era a mulher dele, virou prostituta. Deus fala: casa com ela, ama ela, tenha filhos com ela e coloca o nome dos filhos.
Imagine que situação. Eu não iria. De jeito nenhum, nem amarrado. Mas Deus preparou Oséias para isso. Então, não queira ser o que você não tem condições. Se Deus te chamou para ser um Elias, seja um Elias. Chamou para ser uma Débora, seja Débora. Chamou para ser Noemi, seja Noemi. Chamou para ser uma guerreira, um guerreiro, seja o que ele chamou. Mas fique na posição como igreja, como homem de Deus, como mulher de Deus, como vaso, como instrumento, para fazer a diferença, porque nós somos um povo diferenciado. Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. A igreja faz a diferença, porque Jesus está presente nela, fazendo com que ela seja diferenciada entre as nações. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja ela tem que ouvir a voz do Senhor, do bom pastor, assim como os profetas ouviam a voz do Yahvé Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Elequebe da Yashobia, na Candarábia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. O profeta Isaías escreve: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Vocês sabiam que o profeta João Batista, ele é a voz que clamou no deserto da Judeia? João Batista ecoou no deserto da Judeia, pregando o quê? Arrependei-vos. Ele chamava aquele povo de voz de... chamava aquele povo de Caninana, raça de víbora, jararaca, jaracuçu. Ele chamava de cobras perigosas. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que deixar o pecado, deixar a mentira, senão vocês não vão entrar. O machado de João Batista estava mais afeto que o meu, que o seu, e disse que o machado estava posto no pé da árvore, qualquer momento podia tombar. Por isso que mandaram matá-lo. João Batista era primo de Jesus. Jesus disse que não há profeta maior que João Batista no reino dos céus. E ele não falava línguas estranhas, mas era cheio do Espírito Santo, até o tutano, até no sangue tinha fogo. Porque João Batista não alisava ninguém. João Batista não passava pano para ninguém, não passava a mão no pecado, não ficava com gracinha, com piadinha, não era palhaço de círculo. Tem igreja por aí que parece que coloca as pessoas para dar risada. Irmãos, cristianismo é conscientização. Você tem que estar consciente, você tem que estar ciente, consciente do chamado que recebeu. Temos que pregar o Evangelho, amados. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade que eu e você está tendo para pregar essa palavra? Quantos que estão agora entubados, com medo de morrer, pedindo orações, em desespero total, e você está aí respirando com vida, e nem orar quer, nem pregar quer, nem evangelizar quer, vai esperar a morte chegar para fazer alguma coisa, será tarde demais. Temos que semear a boa semente do Evangelho que Cristo semeou, a semente da palavra de Deus, a semente do arrependimento, a semente da verdade cristocêntrica, que leva o homem ao arrependimento, e aí entra o perdão. Jesus disse a Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3, do 5 ao 8, Nicodemo, tu é mestre, Israel não sabe disso, é necessário você nascer de novo. O que é nascer de novo? Ter um encontro com Jesus, deixar o pecado, deixar o mundo, deixar as coisas erradas e abraçar Cristo e fazer uma aliança com Deus. E quando você passar pelo processo da conversão, então vai entrar o que? A regeneração, a restauração de Deus, a restituição de Deus. A bênção virá e a maldição sairá. O Espírito entrará, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e a carne sairá. A graça vai entrar, a fé vai entrar. É necessário que entre aquilo que é bíblico. Então estamos vivendo aí
um período em que as nações estão com medo, as pessoas estão com medo. Você está com medo de quê, crente? Está com medo de morrer? Então tu não vai entrar no céu, não. Crente não tem medo de morrer, não. É verdade. Crente, que é salvo em Cristo, não tem medo de morte, não. Policarpo, discípulo de João, do Apocalipse, falou: pode até a fogo na fogueira. Com 86 anos de idade, o velhão gritou do alto da fogueira: por que eu negaria ele, se nesses 86 anos ele nunca me negou? Policarpo. Estuda a história da igreja, que você vai achar o que estou te falando. Então, homens que tinham compromisso com Deus, deixaram para mim e para você, há mais de 2000 anos atrás, história que foram martirizados. Estevão, primeiro mártir da igreja, depois de Jesus. Ele dobrou o joelho e falou: pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Paulo arrastava, mandava matar, tinha ordem. E Jesus encontra com ele no capítulo 9 de Atos: Saulo, Saulo, porque tu me persegues, seu coisa ruim. E ele grita: quem és tu, Senhor? E Jesus brada: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegue. E ele já entra cego, 3 dias, 3 noites orando sem comer. E Deus fala: Ananias, meu servo, vai na rua direita, coloca a mão na cabeça de Paulo, que ele vai deixar de ser Saulo e virar um Paulo. E já recebe o batismo com o Espírito Santo e se levanta pregando, se levanta expulsando demônio, se levanta fazendo milagre. Olha quanta surra Paulo tomou. Bateram nele, chicotearam ele, apedrejaram ele. Olha a luta de Paulo. E ele não negou o evangelho. Paulo escreveu 13 cartas paulinas. O que seria a Bíblia sem as cartas de Paulo? Paulo trouxe um esclarecimento que era para Pedro trazer, para Tiago trazer, para André trazer, para os discípulos trazer. Jesus levantou ele para substituir o Judas, o Nicanor. O homem tinha bala na agulha. Ele conhecia o Deus que pregava, ele conhecia a fé que defendia. Não era apenas um apologético, não era apenas um teólogo, era muito mais do que isso. Era um mestre instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era rabino. Paulo conhecia o direito, conhecia a lei, conhecia a filosofia, conhecia a história, conhecia muita coisa. Ele disse que ele considerou tudo como refúgio por causa de Jesus Cristo. Ele aprendeu logo cedo o caminho da renúncia. Ele aprendeu logo cedo o caminho do temor do Senhor, o caminho do jejum, o caminho da oração. Hoje você chama o crente para jejuar. Que isso, pastor? Eu vou jejuar nada? Fica aí nessa sua carne podre aí que ela vai te levar ao inferno. É verdade, irmãos. O inferno é real. O inferno é um parque de diversão para todos aqueles que estão brincando com a obra de Deus. Eles vão parar lá. Agora o crente que paga o seu preço, como homem de Deus, como mulher de Deus, ele vive no estreito. É luta dentro de casa, é luta com mulher carnuda, é luta com marido carnudo, é luta com vizinho, é luta com Zé Povinho, é luta na condução, é luta no metrô, é luta no trem, é luta em todo lugar. Você tem que entrar na luta para vencer, entrar na labuta para ser vencedor. Não baixa a guarda, não é hora de baixar a guarda, é hora de lutar. Olha Davi, chega lá, e a Bíblia diz que o gigantão: dá-me um homem! E todo mundo corria para trás. Davi falou: quem é esse incircunciso aí, para vir afrontar o exército do Deus vivo? Ele falou: eu não vou contra ti na força do meu braço, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos que tu tem afrontado. Davi pegou a funda, ó. Foi igual uma bala de canhão na cabeça do gigantão. Em vez dele cair para trás, ele caiu para frente. Ele tombou, ele capotou. Qual é o gigante que está se levantando contra você? É da nova ordem mundial? Não é maior do que Jeová. É das doenças? Não é maior do que Jeová. É o pecado? Não é maior do que Jeová. É o Satanás? Não é maior do que Jeová. Todo gigante que se levantar, o meu Deus vai abatê-lo. A palavra de Deus fala isso. Olha a história do rei Herodes.
mandou matar Tiago ao fio da espada e o povo gostou. No outro dia ele ia matar Pedro. Deus mandou um anjo na cadeia, ó, abriu todas as cadeias. No outro dia foi procurar Pedro, estava na praça pregando. Olha a história de Nabucodonosor. Ele se achava o bambambam, o dono da Babilônia. Deus fez ele pastar por 7 anos. A Bíblia diz que quando ele baixou a cabeça, virado num bicho, reconheceu que Deus era Deus, ele deu glória a Deus, atribuiu a Deus a glória. Deus abate o soberbo, ele vai abater os soberbos. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 17, versículo 17. A Bíblia diz que eles estão trabalhando para um sistema. E Deus está permitindo isso para que o arrebatamento aconteça. Então não se surpreenda, porque coisas muito pior do que Covid-19, pior do que coronavírus vai vir. Mas a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja de Jesus, ela continua sendo e será mais que vencedora em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem espada, nem fome, nem morte, nem peste, nem juízo. Nada pode separar eu e você do amor de Deus. Desde que estejamos aonde? Na palavra. Desde que eu e você não deixe se apagar o nome do livro da vida, porque o pecado apaga, viu? Desde que eu e você retenhamos firme a nossa confissão como igreja do Deus vivo, igreja que ainda prega a palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz a palavra. Deus levantou Jeremias como uma voz profética para as nações e ordenou: tocai a trombeta na terra e gritai em alta voz. Pense num homem que gritou, foi Jeremias. Veja lá 33:3. Jeremias, por falar a verdade, colocaram no cepo. Por falar a verdade, jogaram no calabouço. A Bíblia diz que o rei, quando soube que Jeremias estava preso no pátio, deu ordem, falou: fiquei sabendo que tem um profeta lá no cativeiro babilônico. Se ele quiser vir, traga, se não quiser, deixa ele lá. E ele ficou entre os desolados de Jerusalém. Nas lamentações de Jeremias vê isso. Foi um profeta que advertiu o rei, e o rei não deu ouvido, vazaram os 2 olhos dele e mataram os 2 filhos dele na frente dele, porque foi desobediente à voz do Senhor Deus Jeová, que falava pela boca do profeta de Deus em Israel, naquela ocasião, Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas. Você acha que é fácil para mim ser um profeta? Você acha que é fácil para um profeta de Deus ser um profeta nos dias de hoje? Temos que abrir mão de muita coisa. Temos que renunciar. Passamos por dificuldade, por necessidade, por afronta, por calúnias, por mentira, por inveja, por isso, por aquilo, por contendas, por tribulações. Só que nós não estamos sozinhos. Temos um Deus que cuida de nós. E hoje Deus está procurando a sua igreja na terra para ser uma voz profética que profetiza dentro da palavra, dentro de princípios bíblicos, cristocêntricos. Não podemos sair da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é o espírito de profecia, como diz Apocalipse, no capítulo 11. Jesus é o espírito de profecia. Existe um dom de profecia. Dom é diferente de você ser um profeta. Hoje você não vê mais um profeta diante de Bolsonaro, diante dos reis da terra. Você vê lá um sistema de leis, e nós temos que orá-los para que Deus abençoe, que Deus oriente eles, que Deus dê sabedoria, porque são autoridades. Mas não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus. E Deus instituiu na igreja profetas, sacerdotes e reis. O povo de Israel foi tratado assim. Então temos que orar pelo nosso país, temos que orar pelas nações, para que Deus levante profetas que falem a verdade, que batam de frente com o sistema de Deus, com o sistema bíblico, o sistema que edifica, que exorta, que consola, que redargue, mas que fala a palavra de Deus. Aleluia.
O profeta Amós pregando, a Bíblia diz que um rei se levanta contra ele e falou ao profeta: come o teu pão e vai lá para a tua terra profetizar. Ele falou: rei, fica tu sabendo que eu não era profeta e nem filho de profeta. No entanto, o Senhor me chamou de trás do gado. Ele era plantador de sicômoros, cuidava era boiadeiro. Deus falou: vai e profetiza ao meu povo. Igual Davi, cuidava de ovelha, e Deus chamou para ser rei, pastor, músico e um grande rei para a nação de Israel. Talvez você esteja no anonimato, Deus vai te buscar no anonimato. Talvez você não tenha nome, não está na mídia, Deus vai te buscar. Vê se algum desses profetas aqui estavam na mídia. Eles surgiram do nada. Deus pega os que não são para confundir os que são. Ele pega o que não é para confundir aquele que diz que é. Ele pega os humildes para bater os soberbos. Porque o trabalhar de Deus é diferente do sistema dessa terra, desse mundo. Só que Deus trabalha como? Perfeitamente, porque Ele é perfeito. Vocês estão entendendo a palavra, igreja? Bem, posso ouvir um glória a Deus aí? Que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Deus levanta Ezequiel como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Irmãos, estamos vivendo um tempo que nunca houve tanto crente rebelde como está vendo esses dias. Na internet é uma coisa, na igreja é outra. Nas redes sociais é uma coisa, na igreja é outra. Nós precisamos deixar aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos deixar aquilo que não glorifica a Deus. E isso é para mim também. Eu também estou no pacote, estou incluso. Nós temos que aprender uma vida de santificação. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Se não santificarmos, não tem como ser salvo. O crente é justificado em Cristo Jesus. Uma vez lavado, remido, limpado, purificado, santificado, justificado no sangue de Jesus, você é salvo. Mas existe aqui dentro disso aqui, requisitos. A Bíblia tem requisitos para mim e para você. E nós temos que atender. Nós temos que obedecer. A carta magna, que é a Bíblia, que é a bússola, que é o mapa, que é o guia, ela esclarece para mim e para você. Então nós temos que conhecê-lo a Cristo, para torná-lo Cristo conhecido às pessoas, e não conhecer religião para levar a religiosidade aos outros. Não. Cristo, quando entra, transforma. Cristo, quando entra, põe a casa em ordem. Cristo, quando entra, amarra o valente. Cristo, quando entra, administra, direciona, orienta. E nós precisamos da palavra. Para quê? Para descer os decretos de Deus. Deus trabalha com decretos. Quando Deus decretar algo para mim, para você, Deus decreta para nações, para povos, para tribos, para famílias, para igreja, para povos em toda parte. E os decretos de Deus são inalteráveis. É necessário que nós venhamos se espelhar em Jesus. Cristo é o grande autor e consumador da fé. É necessário que nós pedimos ao Espírito Santo que Ele venha nos ajudar. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, que nem mesmo saber orar corretamente não sabemos. Contudo, o Espírito Santo, Ele entra e põe as palavras na ordem. Ele entra e coloca o vocabulário diante de Deus de forma correta. Porque o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Aí o irmãozinho está lá orando, a irmãzinha está lá gemendo. Aí você dobra o teu joelho: o Senhor, eu não tenho palavra, não consigo orar. As tuas lágrimas chegam diante de Deus. E o Espírito Santo intercede. O Espírito Santo intervém. O Espírito Santo interage.
E ali Deus levanta um profeta, levanta uma profetisa, levanta um vaso, levanta alguém e te dá uma mensagem que ninguém tem. Porque Deus não trabalha com cópia, Deus não trabalha com inveja, Deus não trabalha com contenda, Deus não trabalha com facção, Deus não trabalha com partidarismo, Deus não trabalha com carnalidade. Ele trabalha com a sua palavra e com o Espírito Santo. Ele trabalha com a sua vontade e os dons, aperfeiçoando a igreja, capacitando um povo para fazer a diferença na terra. E essa diferença é a mensagem bíblica. E para isso eu e você precisamos ser o quê? A voz profética para o nosso tempo. E como se processa essa voz profética? Você precisa ouvir a voz do Todo-Poderoso. Tem que ouvir, escutar o que o Espírito tem a dizer à igreja. E tudo quanto ele tem a dizer à igreja, ele diz através do Senhor Jesus. Ele diz através das Escrituras. Ele diz através da palavra de Deus. Deus de poder e glória. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel veio 850 anos antes de Cristo. É um dos primeiros profetas, contemporâneo de Elias. Joel 2:1. Deus levanta Joel, o profeta Joel, como uma voz profética para anunciar o dia do Senhor, dizendo: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Aleluia. Não confunda o dia do Senhor com o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é o dia do juízo para todos os povos. E o arrebatamento da igreja é o dia que Cristo vem e leva a igreja para as bodas do Cordeiro. O dia do Senhor, a Bíblia diz que o valente gritará amargamente. O soberbo será envergonhado no dia do Senhor. No dia do Senhor ele fará justiça para mim, para você e para todos os povos. No dia do Senhor ele vai pegar os opressores que estão oprimindo o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, o pai de família desempregado. No dia do Senhor, ele virá como grande juiz de toda a terra. E ele é Jesus, que tem a justa medida para cada um, inclusive para você, para mim e para todos. Grandes e pequenos vão dar conta diante do Senhor no dia do Senhor. Obadias também apregou o dia do Senhor, Sofonias apregou o dia do Senhor, e Joel apregou o dia do Senhor. E esse dia do Senhor está às portas, e eu quero dizer: Maranata, 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 vem, 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 Senhor Jesus, vem buscar a igreja do Senhor, para que esse dia do Senhor chegue logo. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, ele disse que o fim vem, o fim vem, o fim vem, o fim virá sobre os quatro cantos da terra. Todos vão se ver com Jeová. Todos vão ter que dar conta, vão prestar conta para Deus, vão ter que prestar relatório, porque Deus vai colocar a balança dele, vai colocar o cordel de medir dele, Deus vai colocar a espada dele, Deus vai colocar o juízo dele, Deus vai tratar com tudo e com todos. Por isso a igreja tem que se posicionar como uma voz profética para o nosso tempo atual, profetizando a palavra de Deus, admoestando, advertindo, direcionando, guiando, ensinando a palavra que Jesus ensinou, a palavra que João Batista pregou, a palavra que os profetas pregaram, a palavra que os discípulos pregaram, que a igreja primitiva pregou. E essa palavra é a palavra de Cristo, a soteriologia, que fala da salvação. Temos que pregar a salvação. Só existe salvação em Cristo Jesus. Nenhum outro nome há dado do céu pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser em Cristo Jesus. E a igreja tem que pregar a salvação. A igreja de Cristo tem que pregar o arrependimento. Livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 15. Deus levantou Amós do meio do gado, como uma voz profética para o seu tempo, dizendo: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Não importa o lugar que tu mora, se é no sítio, se é numa chácara, se é no São Paulo, como eu moro aqui, como eu estou aqui, se é numa grande metrópole,
sendo a maior cidade do mundo, se Deus te chamar, Ele vai te buscar. Você pode estar trabalhando onde for. Se Ele quiser te levantar, ninguém impedirá. No tempo certo Ele te chama, Ele te vocaciona, Ele te prepara, Ele te instrui e te lança como uma flecha polida na mão do Senhor, e tu irá pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, pregar boas novas de salvação. E é isso que o mundo precisa ouvir, que Jesus nos ama, Jesus quer salvar o homem e a mulher. Não importa o que você fez de errado, desde que você se arrependa, Deus te perdoa, Deus pode te mudar, Deus pode te transformar, desde que você dê crédito à palavra do Senhor e coloque ela em prática. Vamos concluir. Mateus capítulo 3, versículo 3. Deus levanta João Batista como uma voz profética para preparar o caminho do Senhor, e o mesmo ecoa a sua voz no deserto da Judeia, dizendo: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Vocês sabiam que João Batista, ele veio no espírito de Elias? A Bíblia fala disso, lá em Malaquias. João Batista veio no espírito de Elias, preparando o caminho do Senhor. Preparando, ele foi um precursor, dizendo: ei, Jesus está chegando aí. Ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália, as alpacas. Quando Jesus entra na água para batizar, que ele vê o Espírito Santo descendo, pairando, ele diz: ei, para tudo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1,29, confere lá. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o advogado que advogará a minha causa, a sua causa, e quebrará a sentença do inimigo e revogará a minha, a tua sentença, em prol da igreja, em prol do reino de Deus, em prol do reino de Cristo, em prol da sua obra. Então é tempo de eu e você se levantar como homem e como mulher de Deus e apregoarmos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, sem adulterar a palavra, sem misturar as coisas, sem confundir as coisas. Você tem que colocar cada coisa no seu lugar. Pede a Deus te dar sabedoria para associar, para analisar, para comparar, para discernir, para compreender, para entender o que é o reino de Deus, para entender o propósito pelo qual Jesus Cristo veio trazer ao homem, o que é reconciliação com Deus, isto é, fazer as pazes com Deus. Jesus veio a esta terra 100% como homem e 100% Deus, e ele não usou dos recursos que poderia usar como Deus. Jesus chorou, passou fome, passou frio, jejuou, consagrou, subiu um monte, desceu um monte, andava com os discípulos, ia na casa de Marta, de Maria, ressuscitou Lázaro. Onde Jesus passava tinha milagre, tinha cura. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele quer fazer isso hoje, nos dias atuais. Só depende da sua fé. Se você tiver uma fé viva, não pode ser morta, uma fé oriunda na palavra de Deus, a fé abstrata, mas a fé move a mão de Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. 2 Coríntios 5,7. Andamos por fé e não por vista. O crente anda por fé, caminha por fé, profetiza por fé. Vamos à conclusão da palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a própria voz de Deus na terra. A igreja é a voz que proclama o Evangelho de Deus neste mundo, como diz lá em 1 Pedro 2,9. Confere lá. Leis e mais leis são criadas para tentar calar a voz profética na terra. Porém Jesus respondeu aos fariseus que queriam calar a voz dos seus adoradores, dizendo: digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Está lá em Lucas 19:40. Ninguém vai conseguir calar a voz profética da igreja na terra. Amém? Então que eu e você sejamos a igreja que prega a verdade, que fala a verdade, que profetiza a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Vamos ser a igreja que ministra a palavra de Deus,
Temos que ser ministros de Deus para ministrar Jesus. Ministrar o que Cristo ministrou. Se é para a salvação, que seja para a salvação. Lembre-se que as designações de Deus, que Ele designou para mim e para você, ninguém pode alterar isso. Porque Deus vela pela sua palavra. Então que Deus abençoe. Eu vou fechar aqui essa mensagem. E quero dizer para você, seja a igreja de Cristo. Não importa a opressão, não importa a tirania, não importa a imposição do homem, de quem quer que seja. Seja servo para servir a Cristo. Nós somos livres para servir a Cristo. Não confunda liberdade com libertinagem. Nós temos a liberdade de servir o Senhor, de adorá-lo em espírito e em verdade. E que Deus abençoe a igreja do Senhor, e as palmas glorificam ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.